Meus queridos irmãos, ouvi atentamente a palavra de Deus. Aos que se encontram aí fora, nós pedimos que reverenciem e atentem-se ao que vai ser dito aqui agora. Nós vivemos em uma cultura que demoniza a morte. Queremos viver a todo custo. Mas como nós estamos vivendo a nossa vida? Aqui se encontra o valente, aqui cai-se o valente. Aqui é o destino de todo homem. Nessa terra é o ponto final. Hoje poderia estar nessa urna funerária eu. Poderia estar aqui você. Existem algumas coisas que você jamais saberá. Qual é o amigo seu que vai carregar o seu caixão? Você não vai saber. Você não vai saber quais são as pessoas que virão ao seu velório. Talvez não sejam os amigos da mesa de bar. Talvez não sejam os amigos do jogo de futebol. Você não vai saber também com que roupa você será sepultado. Você não vai escolher a roupa. Talvez nós vivemos de uma cultura que demoniza a morte porque não tem esperança de uma vida após a morte. E vê a morte como um ponto final. Talvez você pergunte, mas por que Deus fez tudo isso? Deus não poderia, então, já que Adão e Eva pecou no jardim do Éden, Deus não poderia ter destruído tudo? Deus não poderia ter destruído e feito um novo mundo? As coisas não funcionam dessa maneira. As coisas não funcionam com um jeitinho brasileiro. Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é justo. As coisas não podem ser consertadas desta forma. E o diabo, como é que ele apareceu? Como é que o mal apareceu? Por que a morte? Estamos cheios de perguntas que muitas vezes estão sendo respondidas e elucidadas porque não tem um viés divino para dar as respostas. E ficamos como que em uma encruzilhada da vida, nos degladiando-se em religiões que divide os homens em clérigos e leigos. Nesta tarde aqui, não é sobre religião, porque nenhuma dessas tem a validade de Deus. A única religião válida diante de Deus é amar o próximo. Jesus Cristo, ele é o único mediador, é aquele que pode colocar você nos braços dele e conduzir ao Pai eterno. E por que então tememos a morte? Se está escrito na palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que a morte é o último inimigo a ser derrotado. Porque vivemos sem esperança? Porque não acreditamos em uma vida após a morte? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Essa palavra aqui hoje é a palavra que a nossa irmã Janildes ouviu nos seus últimos 24, 25 anos de sua vida. Sendo doutrinada, instruída e ensinada para que nesse momento aqui, da sua partida, onde ela só pode ir sozinha, seus amigos, seus familiares, deixará você em uma urna funerária, seja no chão, a 7 palmos de terra, seja em uma carneira. Voltaremos para nossos lares, mas a partir dali, depois da morte, segue-se o juízo final. Aí, meu amigo, aí nesse momento que entra as nossas convicções, que entra os nossos acertos de conta, qual tem sido o nosso legado? Será que nós buscamos a Deus como um acessório para não completar as nossas vaidades e os nossos caprichos, com medinho da sua consciência antes de dormir? Se buscamos a Deus por encargo de consciência, quem é Deus na sua vida e quem é Deus para você? O Criador do céu e da terra, que nos deu o dom da vida, não para nós vivermos dentro dos nossos caprichos e a égide de nossas vaidades e de nossos desejos, dos sortilégios de nossas concupiscências. Qual é o nosso legado? Como é que nós estamos vaticinando a nossa vida através de um carro que compramos? Como legitimamos a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso conteúdo, a nossa evolução? Será que Deus está preocupado com o aro da roda do seu carro, se é 15 ou se é 18 polegadas? Se Deus está preocupado se o piso da sua cozinha é de porcelanato ou se é de barro batido? A preocupação de Deus é o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia.
através da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho a responsabilidade de ser uma voz aqui. Porque se você morrer antes de chegar ali no cemitério, você cair e der uma parada cardíaca com um AVC fulminante, eu tenho que ter convicção que lhe entreguei uma palavra de salvação, porque naquele grande dia do juízo final, você não vai aparecer e dizer a Deus que nunca ouviu uma palavra de arrependimento. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Sabe por que eu estou falando com força? Porque nós não estamos aqui no sepultamento de uma mulher derrotada. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui fazendo uma cerimônia mais para você do que para a irmã Jane. Porque a irmã Jane agora descansa nos braços do eterno Deus. Mas nós ainda temos uma missão. Em que direção está a sua vida? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Se nós pegar os nossos esforços e os nossos caprichos e colocar ao serviço de Deus, teremos muito mais sucesso e evolução espiritual. Porém, os caprichos de muitos de nós está voltado para a evolução material e o comportamento do modo vivendes desta sociedade. Nos avaliamos na lei de Gerson, vale quanto pesa. Avaliamos os valores através da qualidade da fachada da casa, da marca do carro, da marca da roupa, do cheiro do perfume, da marca do relógio, da marca do tênis, como se isso fosse fazer diante de Deus sermos melhores. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: quer comamos, quer morramos, quer vivemos, somos do Senhor. Que o homem não se torna melhor ao Senhor pelo que come, pelo que veste, mas pelo aquilo que ele é na sua essência. Aleluia. Jesus Cristo disse: o caminho é aquela porta. Jesus não disse: o caminho é aquela religião. Jesus não disse: o caminho é aquela doutrina. Jesus Cristo é o único homem que auto se intitula. Sócrates, Platão, Buda, Siddhartha Gautama, Krishnamurti, ou Carl Jung, seja qual for o filósofo sábio desta terra, nenhum deles se auto-se-intitularam. Jesus é o único que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que estamos fazendo de nossa vida, irmãos? Qual é o legado que nós vamos deixar? Quando você lembrar da irmã Janildes, você vai lembrar de um legado. Sabe qual é? De uma mulher de oração. De uma mulher de oração. Não é de uma mulher que estava na fila para o Rock in Rio, que dormia, que ficava acordada em uma fila de um estádio de futebol para assistir um jogo, mas que ficava acordada de madrugada, orando pela vida dos seus familiares, dos seus amigos e dos seus irmãos e do mundo. Qual é o legado que nós queremos deixar? Que tipo de vida estamos vivendo? Parece que não vamos morrer nunca, não é verdade? O sábio Salomão disse que o homem devia desejar a casa do luto, mas nós desejamos a casa do carnaval. Desejamos a casa da Copa. Desejamos a casa das festividades. Ele disse mais: o homem deveria desejar a casa do luto, porque ali ele vê o fim dele. Ali ele vai ter um coração sábio e saber que tudo é vaidade. Tudo passa. Mas a nossa irmã Janildes está aqui, deixando um legado, preste atenção. Porque alguém também deixou um legado para ela, e foi seus pais. Aleluia. O seu pai, um dos fundadores da primeira igreja batista dessa cidade, músico, e que tem aqui também seus filhos. Você sabe o que é um legado? É uma semente que brota, que nasce e dá frutos. E é isso que o nosso coração deve parar aqui para meditar nessa tarde. Qual é o nosso legado? Como estamos avaliando a nossa vida? Estamos buscando título para validar as nossas vaidades, título disso, título daquilo. O título que devemos buscar é o título de amar a Deus acima de todas as coisas. É de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Aqui vai uma heroína. Porque herói e heroína
não é que vence as guerras geopolíticas para matar o ser humano. Herói é aquele que mata a si mesmo para que Cristo viva dentro dele, reine dentro dele. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, grátis, é a vida eterna. Eu te convido nessa tarde para que você entregue a sua vida não a uma religião, não a um sacerdote, não a um pastor, não a um credo teológico, mas que você entregue a sua vida ao único que pode salvá-la, ao único mediador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você um dia, quer queira, quer não. E não adianta dizer que o inferno não existe, que não existe vida eterna, não adianta, não vai mudar os fatos. Se eu disser que não existe energia, e subir num poste e pegar num cabo de 13.000 kVA, não tem energia. O que eu penso não mudo a energia que está ali naquele cabo. Eu vou pegar e eu vou morrer. O que eu acho ou o que eu não acho não muda nada. Mas o que Deus diz, e Ele diz, que um dia todo homem estará diante dele no juízo final. Abriram-se os livros, e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo e todos aqueles que fizeram a vontade da carne. Pense nisso, amigo. Eu deito na cama e eu durmo. Se entrar um ladrão na minha casa, eu não sei. De repente, talvez eu nem acorde. A morte é como um sono. E se você amanhecer amanhã vivo, Deus te deu mais uma oportunidade. Escreva uma nova história. Você não sabe o dia. Salomão disse que assim como o peixe é pego na rede maligna, assim o homem não sabe nem o dia nem a sua hora. No domingo nós estávamos ministrando na igreja. E eu disse, nós não sabemos a hora da despedida. Abrace, beije. Não sabemos o momento, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Fiz algumas ilustrações. E de repente, o meu último encontro com a irmã Jane foi um encontro de alegria. Como sempre foi, de sorrisos. Brincando com o pastor Antônio, brincando com os netos, com os filhos que ali estavam. Ela alegre, sorrindo, sorridente. O último ciclo de oração que ela estava na igreja. Uma alegria total. Falou em línguas estranhas, pulou, dançou no espírito. Como sempre ela gostava de ser usada por Deus. Aleluia. As irmãs do ciclo de oração disseram, ali foi a despedida dela. São 23 anos de vida intensa ao lado da irmã de Deus. Uma mãe, uma irmã, uma amiga. Muitos momentos de dificuldade ela estava ali do lado. Pastor, estamos aqui do seu lado. O senhor vai vencer. Estamos orando. Não é uma coisa fácil estar aqui. O que nos consola, sabe o que é? A vida eterna. O pessoal fala que o pastor tem muitas mães e muitos pais. Às vezes morre sua mãe, morre seu pai, é um só. E a gente tem muitos. Então, nessa tarde, nós estamos aqui, preste atenção, com a família, com o pastor Antônio, seu esposo. Estamos aqui com suas irmãs, seus irmãos, primos, sobrinhos, netos, noras, filhos, irmãos, amigos. Triste por um momento. Não devemos ser egoístas. A irmã passou desta vida para uma nova vida em Cristo. Sem sofrimento. Teve processos de dores que acompanhamos há 10, 12, 9 anos atrás. Cirurgias. E por egoísmo não poderíamos querer que a nossa irmã continuasse, talvez tendo um AVC, num estado vegetativo, sentindo dores, tomando uma morfina. E Deus agiu no tempo determinado, na hora certa. Ah, mas se essa mulher tivesse chegado, mas se isso, não tem mais isso e aquilo. Tem pessoas que não têm problema de pressão alta, tem pessoas que não têm colesterol alto, não têm problema de açúcar no sangue e morrem de forma natural. Esses fatores não funcionam para Deus. O dia e a hora está computado por Ele. Então hoje nós estamos aqui na nossa última despedida física do corpo, do invólucro. Porém alegres, porque temos uma esperança, e a nossa esperança
é Cristo Jesus. Nós vamos louvar com o hino 509, que era um dos hinos também, que a nossa irmã sempre gostava de cantar nos ciclos de oração, na igreja. E nós vamos louvar ao Senhor e trazer esta mensagem cantada ao seu coração. Amém? 509, igreja. Ao passar o Jordão, medite na letra desse outro. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Nesse exato momento, você que anda afastado de Deus. Ah, mas eu vou na religião. Não é sobre religião. Você que anda afastado das condutas, dos mandamentos, da palavra do eterno Deus. Entregue sua vida a Jesus. Olha o exemplo da nossa irmã Genildes, uma abnegada serva de Deus. Um dos salmos que ela mais gostava, o Salmo 37, ela falava comigo. Esse versículo diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A nossa irmã está bem. Nós consolamos o nosso coração. Nossa irmã está bem. Esse corpo vai deteriorar, vai virar pó. O meu também, o seu também. Mas o bem precioso, a alma e o espírito, cujo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você deseja a vida eterna? O dom gratuito de Deus? Pense nisso. Retorne aos braços do Pai. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero abrir uma oportunidade. Algum irmão, algum filho, o pastor Antônio, que queira também falar algo. Nosso... Graças e paz, boa tarde a todos. Não é apenas uma Deus, mas é uma fé. Para aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, nós temos o Deus. E isso conforta o nosso coração. As palavras sábias do pastor, muito bem colocadas diante de todos. É sobre um legado deixado pela minha tia. Um legado de fé. Há 10 anos atrás,
múltipla falência de órgãos. Deus fez o milagre. Então tudo funciona conforme a vontade do nosso Deus e tudo está no controle de suas mãos e não das nossas mãos. E louvamos a Deus, porque Timóteo, ele diz assim: combati um bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. E assim fez a minha tia. Ela combateu um bom combate. E ela venceu e guardou a fé. E agora é sobre nós, não mais sobre ela. Ela deixou um legado de fé. E aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E ela perseverou. Como pastor, meu tio, Jorginho, minha tia Célia, e muitos outros, em vários momentos, acompanhando seus processos cirúrgicos, vários outros momentos, colado, firme, pôde observar tudo que ela passou, mas ela não desistiu. Ela perseverou. Ela verdadeiramente combateu um bom combate. Nos últimos dias, ela falou comigo sobre o filho dela, Tony, está aqui presente. E ela falou comigo sobre a alegria do filho dela estar no caminho do Senhor, servindo a Jesus. Eu digo, Tony, Tarcísio e os filhos, que perseverem até o fim, porque esse foi o legado dela. Motivos, temos 1000 motivos para querer desistir. Mas é sobre um Deus que está sob o controle de tudo. Não é sobre o que vamos deixar ou levar, mas é sobre um legado, e um legado de fé, de perseverança. Não foi fácil, tudo que minha tia passou não foi fácil. Mas ela deixou para mim e para vocês. Vamos passar por momentos difíceis, sim, enquanto estivermos aqui. Mas qual vai ser a decisão de cada um de nós? Desistir? Ou até mesmo, como muitos, receber a cura, o milagre, e depois dar as costas ao mestre, como muitos fazem? Mas ela não. Em cada cura, em cada milagre, ela pôde contemplar a glória de Deus sobre a vida dela. Através da vida da minha tia, um grande testemunho de mulher temente, obediente ao Senhor, uma mulher de fé. Eu guardo para mim uma mulher de fé, a minha tia Denise. Esse é o legado que ela deixou para mim. Que os filhos, e muitos que aqui estão, perseverem, não desistam. Voltem para o caminho aqueles que estão afastados. Eu sei que existe aqui no momento as lágrimas, a saudade. Mas a saudade, por um tempo, ela vai ser maturada. Amanhã muitos não estarão chorando mais. Porque a vida, para quem está aqui, ela vai continuar e é uma verdade, isso é realidade. Nós não vamos romantizar toda essa situação. Porque para minha tia, agora ela descansa. E eu creio que eu verei a minha tia. Isso me traz um conforto ao meu coração. Mas e sobre vocês que estão aqui? Sobre vocês. Só existe 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. E para todos que estão aqui, saiba que o único e verdadeiro caminho que conduz ao céu é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que minha tia pregou durante toda a sua vida. Essa é a palavra que eu queria deixar para cada um de vocês. E aos filhos, Tony, Tarcísio, Maurício, deixem o mesmo legado, porque agora vocês são pais e têm filhos também. E é necessário que seus filhos possam um dia dizer também que a casa de vocês serve ao Deus de Israel, ao Deus de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Mais algum irmão?